Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao mais um webinar, mais uma capacitação da Mondiale. Eu quero desejar mais uma vez aquela calorosa boas-vindas a cada um de vocês, que vocês aproveitem bastante. Essa é uma região linda da França, essa região do Champagne, e nós vamos andar por Paris, por alguns lugares um pouquinho diferentes, não só o comum, o usual. Quem nos acompanha hoje é a Cristiane Chaves, da CC Hotéis. A Cris é uma parceira de longa data e eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito para conhecer essa região, vai aguçar o nosso sentido. Eu falei com ela que a única coisa que falta é uma taça de champanhe aqui, mas isso não é problema. Pós-pandemia, Cris, a gente marca ao vivo e a cores. Com certeza faremos isso. Bom, Cris, então vamos começar. Você Vamos começa lá. já a apresentação, porque já tem Claro, bastante gente na sala e vamos em frente. vamos lá. Então, muito obrigada novamente pela atenção de vocês, pela oportunidade, né? Bom, a CC Hotels é uma parceira já da Mondial e da ancoradora desde muito tempo. Minha especialidade é França, eu represento vários produtos, hotéis, destinos e também monumentos franceses. E a ideia aqui é dar uma sugestão para vocês combinarem Paris com essa região que fica tão pertinho de Paris, né? E que atrai tantas pessoas por conta dessa bebida que leva o mesmo nome da região. A gente vai começar por Paris, ok? Fiz uma seleção bem curtinha aqui, que assim a gente pode falar um pouquinho dos meus produtos e falar também do que tem no entorno. Então, imagino que todos vocês trabalhem com Destino Paris, né? É um destino querido dos brasileiros. E a nossa primeira parada é em plena Champs-Élysées, aqui no Triângulo de Ouro. O que é o Triângulo de Ouro? São as três avenidas, Champs-Élysées, Georges V e Avenida Montaigne, onde a gente tem uma grande concentração de lojas de luxo, restaurantes de alto padrão e hotelaria também de altíssimo luxo. E exatamente na Avenida Champs-Élysées com o Georges V, eu tenho um hotel que eu represento que se chama Hotel Barrière Le Fouquet. Por que ele se chama Fouquet? Fouquet é o nome desse restaurante vermelho que a gente vê aqui, né? Que só tem novinho, ele foi inaugurado ontem, tem 120 anos, né? É uma brasserie e que costumava receber pessoas do mundo do cinema, do mundo das artes, e também durante a guerra recebia os militares, né? Inclusive a gente tem uma parte que chama Escadrille, que é dedicada aos militares. Então é um lugar que já viu muita história na França, até a história recente, e depois de muitos anos o Grupo Barrière comprou e construiu um hotel que fica então nesse edifício aqui. A entrada do hotel é pela Georges V, do lado de cá. E bem em frente tem uma loja que as mulheres devem conhecer bem, que se chama Louis Vuitton, né, onde a gente tem aqueles produtos todos de alto luxo e tudo isso. O hotel tem 100 quartos e foi totalmente reformado no ano de 2018. Então, a gente está completando 2 anos agora da reforma. O arquiteto que fez o hotel chama-se Jacques Garcia, ele tem um estilo napoleônico com muito vermelho, veludos e tudo isso. Então, quando a gente entra no hotel, a gente vai ver essas fotos aqui nas paredes que remetem a vários artistas do mundo do cinema. Mas quando a gente entra nos quartos é totalmente diferente, é extremamente clean, é elegante, né? É um hotel 5 estrelas, poderia ser um palácio, mas não é. E a gente tem 100 quartos. A primeira categoria começa com 37 metros quadrados. Então, os quartos e suítes vão de 37 a 85 metros quadrados. E depois a gente tem os apartamentos, as suítes signature, que vão até 200 metros quadrados, né? Então, uma decoração bem clean, bem bonita, bem aconchegante, serviço de mordomo, minibar gratuito, né? Tá dentro da tarifa, com bebidas não alcoólicas, e a gente também tem várias promoções junto à Mondiale para estadias com outras amenidades incluídas. Os banheiros todos em mármore, com a ducha e a banheira separada, que o brasileiro gosta bastante, também 2 pias, né, de lavatório, para ninguém ficar se encostando. E aqui um exemplo da nossa suíte Signature. Essa em particular, ela é uma homenagem a esse estúdio que chama Harcourt. Esse estúdio Harcourt costuma fazer fotos das pessoas e essas fotos se tornam obras de arte. Elas custam muito dinheiro, não sei dizer para vocês exatamente. E a ideia, então, que as pessoas se hospedem nessa suíte
e tenham como presente uma foto tirada nessa suíte. Então, eles têm uma área da suíte que se transforma num camarim, então vem o cabeleireiro, vem fazer maquiagem, tudo isso, e aí é feita uma sessão de foto para o hóspede, para que ele possa levar essa obra de arte com ele quando vai embora. Então, uma oportunidade bem diferente, né? Para quem gosta de trabalhar com experiências, né? É um produto, claro, de alto luxo, acho que vale a pena aprender um pouquinho. Essa suíte acabou de ficar pronta, ela foi inaugurada no mês de dezembro, então quase não foi utilizada, né, por conta da pandemia. A gente pode dizer que ela está aí praticamente zero, né, com relação à totalidade do hotel. Depois a gente vai ter os restaurantes, né? O hotel tem 2 restaurantes, a Brasserie Fouquet, que não só os hóspedes, mas qualquer pessoa que tá em Paris pode ter uma refeição na Brasserie. O interessante é que você pode tomar o café da manhã qualquer hora do dia, né? Se você quiser tomar o café da manhã às 5 horas da tarde, a Brasserie serve. E ela fica aberta também até bem tarde, então para as pessoas que saem à noite, vai para um teatro, uma coisa ou outra, tem um lugar que pode ter um jantar de excelência. A carta é assinada pelo Pierre Guigné, que é um chefe que tem 3 estrelas Michelin. Quando a gente vê ali na Champs-Élysées com a Georges V, você imagina, mas deve ser um lugar barulhento, cheio de gente, né? Todo mundo ali fazendo compras, toda aquela coisa, porque é um lugar turístico, obviamente. Mas quando a gente entra no hotel, a gente encontra esse jardim interno, que é um oásis de paz, né, que a gente costuma dizer. De acordo com a época do ano, ele tem uma decoração diferente. Aqui a gente está vendo a nossa decoração de primavera, né? Mas no inverno tem outra decoração. E onde a gente tem o restaurante Joy, onde é servido o café da manhã. E o café da manhã nesse hotel não é buffet, é à la carte, que é já um ponto positivo, porque com essa história da pandemia, eu creio que os buffets vão ser repensados em muitos locais. Temos também um spa, que tem uma das maiores piscinas cobertas de Paris, e o ponto interessante é que nas paredes vocês vão ver réplicas de obras de artes do Museu d'Orsay. Então, enquanto você relaxa e nada, você também tem um relaxamento cultural, né? Um mergulho literal nas artes. É um ambiente muito gostoso. Eles também têm hammam, tem jacuzzi, tem percurso aquático e tratamentos também com produtos. O spa chama-se Diane Barrière. Ok? Então, a gente falou de um lado da Champs-Élysées, que seria vindo da Praça da Concórdia até o Arco do Triunfo, nós estaríamos do lado esquerdo. E agora a gente vai simplesmente atravessar a rua, literalmente, e a gente vai para uma outra propriedade que eu represento, que chama Fraser Suite Champs-Élysées, que é uma residência hoteleira. O que é uma residência hoteleira? É um apart-hotel? Não, não é um apart-hotel. É um hotel 5 estrelas, com todos os serviços e atenções. No entanto, você vai ter um apartamento. Então, se você quiser autonomia, se você quiser, por exemplo, cozinhar, você tem uma cozinha equipada. Se você quiser receber alguém, nenhum problema. Então, são habitações grandes, vão de estúdios até apartamentos de 3 quartos, com autonomia. No entanto, se você não quiser essa autonomia, é só chamar na recepção que a equipe se ocupa de você, ok? Então, o Claridge, né, como é o apelido dele, foi os 5 estrelas da Champs-Élysées durante muito tempo. Ele data lá do início do século XX, passou também pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, serviu de sede para a Armada Francesa. Então, é um lugar que guarda muita história, recebeu muitos artistas, como a Josephine Baker, inclusive o Santos Dumont se hospedou aqui com a gente na época. E depois ele passou por uma decadência e foi comprado pelo grupo Fraser Suites, que é um grupo tailandês, e aí se transformou nessa residência hoteleira. Tá? Então, a gente tem bastante quartos. Então, quando você está na Champs-Élysées, ele está exatamente do lado da Galeria Sephora. Então, aquele cheiro bom de perfume, né? É uma entrada bem discreta, ok? Quando você entra, você tem um outro mundo lá dentro te esperando. Um lobby imenso, esse aqui é o pátio, então o hotel tem um formato de um quadrado, então parte dos quartos dão para esse pátio central e parte dão para a Champs-Élysées, e em alguns dos quartos a gente tem a chance de ver a Torre Eiffel. Todos eles têm varanda, né? Então todo mundo vai ter uma vista ou outra sem nenhum problema, ok? E eles são
extremamente amplos. A maioria deles são duplex. Aqui o que a gente está vendo é o maior deles, que é a nossa suíte presidencial, que tem 3 quartos. E ela comporta 8 pessoas. Seriam 3 pessoas em cada um dos quartos e mais 2 pessoas aqui no sofá-cama, que é um sofá-cama de casal. Mas a gente também tem um estúdio para 2 pessoas, o apartamento de 1 quarto para 4 pessoas e o apartamento de 2 quartos para 6 pessoas, ok? O apartamento de 3 quartos é apenas um, que é a suíte presidencial. Com todas as atenções, como eu falei, serviço de concierge, e essa beleza, né, de você se sentir na sua casa em plena Champs-Élysées. Aqui um exemplo, né, de um apartamento de 2 quartos, com uma sala bem ampla, e ali pela janela a gente vê uma pontinha da Torre Eiffel na varandinha do quarto. Aqui um exemplo da cozinha, muito bem equipada, né, com forno, micro-ondas, geladeira, freezer, tudo. Tem a máquina de café também, para o cliente se servir. Se ele não quiser ir lá na cozinha, nenhum problema. Como eu falei, é só chamar na recepção. O hotel não tem um restaurante, ele tem a sala do café da manhã, mas ele tem um acordo com vários restaurantes de altíssimo padrão dos arredores, que fazem, então, entregar para o cliente aquilo que ele deseja comer. Os banheiros também todos em mármore, com a ducha, né? É muito bonito. E o toalete é sempre separado da sala de banho, ok? Sala do café da manhã, um café da manhã muito bem servido diariamente. Fica a critério do cliente se ele quer incluir na tarifa ou não, né? E a segunda propriedade, a gente vai seguir aqui pela Champs-Élysées, vamos lá para o bairro de La Défense, que seria a Paris contemporânea, do século XXI, onde ficam as sedes das grandes empresas. Isso, para quem trabalha com turismo de negócios, é interessante, porque às vezes eles vêm para reuniões ou para eventos. Aqui também tem um centro de convenções importante em La Défense, e da estação Georges V, onde está o Fouquet e o Cléridge, até La Défense são apenas 4 estações, exatamente 12 minutos de metrô, muito rápido. Às vezes é mais rápido do que ficar em outros bairros que a gente conhece mais. E aqui à noite ou de dia a gente tem uma vista incrível da Torre Eiffel, então também vale muito a pena. E tem um shopping center que chama Quatro Tempos, Quatre Temps, onde porque sabe que em Paris a gente tem as galerias e as lojas de rua, mas shopping center, conceito de shopping center não tem. Então, esse shopping vai estar nesse bairro de La Défense. Então, mesmo que você não se hospede, vale a pena conhecer o shopping que a gente tem em La Défense, que tem uma oferta interessante de todos os tipos de produtos. Aqui também, como a gente está falando de um hotel contemporâneo, a decoração vai ser totalmente contemporânea, ampla também, e a gente vai ter estúdio, apartamento de 1 quarto e de 2 quartos. São 134 no total, que acolhe bem famílias também e pessoas que viajam a negócio, ou mesmo um casal de lua de mel que não quer gastar muito. Só para dar uma ideia, no Fouquet, a nossa tarifa vai começar com cerca de 800 euros. Do outro lado da rua, a gente vai estar, no Cléridge, a tarifa vai estar em média 450 euros, e aqui em La Défense a tarifa vai para 250 euros, ok? Então, para quem não quer gastar muito e quer ficar muito bem acomodado, pode ser uma excelente opção. Os banheiros também muito bem, muito elegantes, confortáveis, com ducha e banheira, tem a cozinha também, ok? Uma sala do café da manhã, um bar, e todos, tanto no Cléridge quanto no Harmony, a gente vai ter o smartphone que é oferecido gratuitamente para o cliente, com internet livre para ele utilizar e ligações livres também, sem custo nenhum para o Brasil. Então, ali tem já um app para ele saber onde que ele vai, que restaurante está mais perto e tal, e é interessante porque assim ninguém fica desconectado. Se a pessoa quiser fazer suas postagens nas redes sociais e tal, então está garantido. Se a pessoa não quer usar o smartphone que é oferecido, é um smartphone por habitação, eles também emprestam aquelas baterias para que ninguém fique desconectado, ok? Agora a gente vai seguir para a margem esquerda, Rive Gauche. Vamos para o bairro de Saint-Germain-Montparnasse, que é um bairro que atrai muitos brasileiros, né? As pessoas que gostam desse charme, né? Do lado boêmio de Paris e tudo mais. Aqui a nossa opção seria o Hotel Littré, é um hotel 4 estrelas superior, que tem 90 quartos, tem quartos espaçosos e tem uma equipe que fala português. Então, são 3 pessoas que falam português no comercial e também na recepção.
Isso também ajuda bastante. Então, a gente tem quartos amplos, aqui é um exemplo de um apartamento na categoria Deluxe, que tem 30, 35 metros quadrados, com piso de madeira, né, e que comporta, então, um casal e uma criança, por exemplo, uma habitação tripla, que é muito rara em Paris. Aqui é uma outra opção, que seria um Deluxe Família, que comporta bem um casal e até 2 crianças, né, menores de 12 anos, num apartamento de cerca de 40 metros quadrados. E nós também temos quartos com vista para a Torre Eiffel. São 5 opções e é possível, através da Mondiale, né? Isso não vai estar no sistema, vai ter que falar com o pessoal da equipe para poder reservar, e aí tem um suplemento com relação à tarifa normal. Mas já fica aí uma opção para quem está pensando em lua de mel ou vender lua de mel. É um hotel que atende muito bem, charmoso, com serviço de excelência e muito bem localizado, perto de tudo. Ele está numa travessa da Rue de Rennes, está perto da Torre de Montparnasse, perto do Jardim de Luxemburgo, perto da Igreja da Medalha Milagrosa e perto também do Bon Marché. Ok? Aqui a sala do café da manhã, bem ampla. E a gente tem 2 bares, né? O Varande e um outro bar que se chama Le Neuf, onde tem uma lareira para a época do inverno, as pessoas gostam bastante. E para complementar seus passeios, aqui eu vou citar 2 monumentos que fazem parte da rede do Centro de Monumentos Nacional que eu represento na França. Eles têm mais de 100 monumentos na França toda, e é interessante porque, como a gente sabe que a Notre Dame está lá aguardando para começar a reforma, né? Então, todo mundo gostava de ir a Paris para ver a Notre Dame, mas na própria Ilha de Saint-Louis a gente vai ter a Sainte-Chapelle, que é uma igreja muito bonita, que faz parte de um complexo que foi a casa do rei Luís. Esse rei, que era muito católico, ele depois foi canonizado. Então, nessa capela, você tem partes bíblicas retratadas nos vitrais, eles foram totalmente reformados, tem uma rosácea maravilhosa, e diz a lenda que lá em cima, na torre, estão guardados os espinhos da coroa de Cristo. Então, conta a história que o Saint-Louis recuperou esses espinhos e guardou, e ao longo do tempo, esses espinhos foram comercializados pelos outros reis em alianças, né, que eles foram fazendo. Mas sobrou um espinho, ao menos, que a gente não pode ver, mas que dizem se encontra lá. Eu nunca vi, mas acredito que está lá sim. E do ladinho a gente tem a Conciergerie, que ficou famosa por conta da Revolução Francesa, porque aqui, como eu falei, é todo um complexo onde era o Palácio Real. Em frente a gente tem o Palácio da Justiça, e aqui a Conciergerie foi transformada na prisão onde ficavam as pessoas que eram os maus vistos pela Revolução Francesa, dentre eles a Maria Antonieta, a Rainha Maria Antonieta, que ficou aqui até ser levada para ser decapitada na Praça de la République. Ok? Então, aqui a gente visita com audioguia, e tem também um tablet que chama Estopade, onde você pode ver nas diversas salas desse monumento personagens que passaram por ali e a sua importância para a história. Ok? Ali pertinho de Paris ainda, para quem está querendo ter uma estadia um pouquinho mais longa e quer fazer compras, uma sugestão seria o La Vallée Village, que é uma espécie de shopping a céu aberto, com várias lojas onde você vai ter preços sempre, coleções passadas com descontos pelo menos de 50%. Eles têm um sistema de ônibus que leva as pessoas para lá para fazer as compras, ok? E sai de manhã e volta na tarde, e se o cliente for mais VIP, que você tem certeza que vai gastar muito, eles também podem reservar uma limusine ou trazer as compras dos clientes. Os clientes fazem as compras e depois eles trazem lá no hotel onde ele vai estar. Outro local interessante, né, que foi inaugurado há cerca de 1 ano e meio, é o Atelier des Lumières, que fica na parte na parte leste de Paris, e é muito interessante. Existe um Atelier des Lumières que fica na Provence, né, e ele fica dentro de uma caverna de calcário lá embaixo. E aqui eles reproduziram uma espécie de galpão imenso, então a gente tem exposições, já teve Kempinski, já teve
Monet. Então, cada ano é diferente, você entra na obra, porque ela é totalmente projetada e você tem o auxílio também de música, né, de sons. Então, é uma experiência bem diferente e está fazendo muito sucesso. Então, vale a pena vocês anotarem aí para os seus clientes futuros, né, para ir no Atelier de Lumière. Tudo bem? Então, seguimos aqui nossa viagem. Agora, vamos sair de Paris e vamos para a região da Champagne, ok? A região da Champagne fica pertinho, 140 quilômetros, mais ou menos, 146 quilômetros, 1h40, e de trem também é acessível, ok? Até a cidade de Reims, que é a capital. Mas antes da gente entrar na região, vamos entender direitinho o que é o Champagne e a Champagne, ok? O Champagne é um vinho, ok? Que tem a apelação de origem controlada ou denominação de origem controlada, quer dizer que só esse vinho produzido nessa região que tem o nome de Champagne pode receber o nome de Champagne. Ele é proveniente da mistura de 3 uvas, Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. E essa colheita, né, das uvas é feita manualmente até hoje, e acontece de meados de setembro até o início de novembro. Guarda bem esse período, porque mais para frente vocês vão ver que vai ter uma experiência que a gente precisa saber quando acontece a colheita, ok? Como ele é feito, né? Então, os vinicultores vão pegar essas uvas, vão prensar e misturar os seus sucos diferentes para poder dar lá os seus sabores específicos para os seus champanhes. Depois de misturado, eles não vão para barris, eles vão imediatamente para as garrafas, ok? Para guardar a fermentação. E é assim que acontece as bolhas, porque como fica ali preso, gera então o dióxido de carbono, e quando a gente abre, faz aquele estouro e a gente tem então as bolhas de champanhe. E aí então eles vão fazer a mistura, vão colocar nas garrafas, vão aguardar a maturação, que acontece em cerca de 15 meses, pelo menos, e depois eles fazem um processo que retira os resíduos que acabam sendo gerados por conta da levedura. Depois disso, a gente bebe, né? Bebe muito, e é utilizado em muitas comemorações, né? Mundo afora. Quem foi que inventou essa bebida? Foi um monge beneditino chamado Dom Perignon, lá no século XVIII, em 1715. Diz a lenda que ele estava fazendo uma peregrinação, foi por uma abadia em Saint-Hilaire, e lá descobriu esse método de fermentação. Trouxe para a cidade dele, que chama Haute-Villiers. Muita gente vai na região da Champagne até Haute-Villiers para visitar a abadia onde ele viveu, e foi assim que começou na região essa produção. Anos mais tarde, a Maison Mercier tinha essa marca Dom Perignon, que é uma marca de champanhe também, e então eles resolveram, as famílias Mercier resolveram se casar com a família Chandon, e aí eles deram o rótulo Dom Perignon como dote de casamento. Passado ainda muito, muito tempo, lá em 1935, por sugestão de um jornalista, eles resolveram usar o rótulo numa safra especial, numa produção especial de garrafas, que era da safra de 1920. Quando tem uma safra especial, a gente chama de cuvée, quer dizer que é um vinho safrado. Ok? Um champanhe safrado. E como foi a primeira venda de garrafas de um vinho safrado, ela se tornou conhecida mundialmente. Então, Dom Perignon é o nome da pessoa que, em tese, trouxe, né, a metodologia do champanhe para a região, e também esse rótulo importante de champanhe. Ok? E o que é a Champagne? Champagne, então, é o nome da região, que fica no leste de Paris, e que a gente chega rapidinho de carro ou de trem, como eu falei para vocês, ok? Na cidade, a gente vai começar a nossa viagem pela cidade de Reims, que é a capital turística da região da Champagne, tá? Porque assim como a gente tem o estado de São Paulo, na França a gente tem as diversas regiões e tem as suas capitais administrativas, né? Reims não é a capital administrativa, mas a capital turística,
ok? Aqui na cidade de Reims, a gente vai ter não só caves de champanhe, mas também um patrimônio histórico importante, tá? Começando pela Catedral de Reims, que é a Notre-Dame de Reims, é muito maior do que a Notre-Dame de Paris, e era o local onde os reis franceses eram coroados. Antes de ser uma igreja, claro que ela passou por várias transformações ao longo dos anos, né? Ela era um templo, como se diz, um templo ateu, né? Vamos dizer assim. E na fachada a gente vai ver que tem mais de 2.300 estátuas que falam um pouco da religião da época, né? É importante saber que a França, antes de ser França, ela foi grega, depois romana, né? Até ela se tornar um território francês mesmo, é uma mistura de várias aldeias, né, o território todo. Então, cada um tinha sua religião, e esse templo era de uma religião específica, e depois passou a ser da religião católica. Mas com as transformações que essa catedral passou a ter, ela se tornou um ponto turístico maravilhoso. Então, antes de começar a sentir as borbulhinhas no nariz, vamos visitar essa parte cultural, que é para a gente não perder nada. Quando vocês entrarem na catedral, vocês vão ficar abismados com a beleza dos vitrais que foram feitos pelo Chagall, né? Então, é uma coisa incrível e ela faz parte, né, do patrimônio histórico da Unesco. Um outro tesouro, né? Então, como eu falei, os reis franceses eram lá coroados, eles viviam em Paris, mas eram coroados em Reims. E quando eles vinham para a coroação, eles ficavam hospedados nesse palácio que chama Palácio de Tours, que era, na verdade, a casa do arcebispo, que era um homem poderoso, né, da região. E aqui nesse palácio, a gente vai encontrar muitos tesouros relacionados à vida dos reis franceses. Então, tem tapeçaria, tem, como se diz, obras de arte, e tem, em particular, uma estátua do Golias, que tem 5,4 metros de altura, é uma estátua imensa, além de joias e tudo isso. E a gente pode fazer a visita desse palácio, que é um monumento histórico, né? E faz parte da rede que eu represento também. Outra coisa importante, aqui no alto, a gente tem as torres da catedral, também é possível fazer a visita. Daqui de cima tem uma vista incrível, mas tem que ter pernas boas para poder subir, porque são muitos degraus, eu não sei nem dizer exatamente quantos, ok? Seguimos, então a gente já viu a parte cultural, então agora a gente vai visitar na cidade de Reims, que é uma cidade super bonitinha, pitoresca, com lojas, com restaurantes, com bares, e também 7 grandes caves, né? Aqui em Reims a gente vai ter apenas 7, ok? E aqui eu nomeei para vocês, então tem Cazeneuve, Lasson, Moon, Martel, Pommery, Ruinart, Tétargent e Veuve Clicquot. Então, essas são as caves, as maisons de champanhe que estão em Reims. Todas elas recebem turistas, todas elas têm um atrativo diferente para mostrar como é o processo de produção, umas são com trenzinhos, todas elas vão nos levar muitos metros abaixo do solo para visitar suas caves, ok? Então, aí fica a critério de cada um para escolher qual cave deseja visitar. A ideia em Reims é visitar pelo menos 2, para não ficar tão cansativo. Ok? Aqui eu separei para vocês a Moon, né, que é bem conhecida mundialmente, né, porque ela tem esse rótulo icônico que chama Cordon Rouge, né, essa maison existe desde 1827 e as caves começam de 7 a 14 metros abaixo do solo, então é muito interessante também porque, primeiro, porque ela é famosa e segundo, porque ela é bem antiga, então acho que vale a pena visitar. E a gente não pode esquecer, quando a gente vai, depois de degustar o champanhe, de visitar nas lojinhas da cidade de Reims, as lojas que vendem o biscoito rosa de Reims. Aqui no Brasil, vocês estão vendo, assim, talvez tenha alguma semelhança, as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, aí mais de 40 anos, a gente costumava comer o biscoito de champanhe. Alguém se lembra disso? Lembra, Edson? O biscoito de champanhe? Então, na verdade, o biscoito de champanhe era inspirado no biscoito rosa de Reims, que a gente come molhando o biscoito no champanhe e dá um sabor especial. Então, quando estiverem por ali, não esqueçam de passar nas lojinhas para trazer essa lembrancinha, tá? Em especial esse da fábrica Foussier.
e é possível também visitar e ver o processo de produção, se quiser fazer uma experiência mais profunda, ok? Então, de Reims, agora a gente vai partir para a rota turística do Champagne. O que é isso? É uma espécie, é uma imensa avenida, a gente chama Avenida do Champagne, que começa lá em Reims e vai até Troyes, onde a gente vai ter propriedades e mais propriedades que produzem seus vinhos. É importante lembrar que são os pequenos produtores que fornecem as uvas para aquelas maisons de champanhe famosas, para que elas façam as suas garrafas, que custam aí pequenas fortunas mundo afora. Ok? Então, a nossa primeira parada vai ser em Épernay, ok? São cerca de 30 quilômetros de Reims a Épernay, meia horinha de carro. E no caminho, vocês vão se deleitar aí com essas produções, né, de uvas, né, à direita e à esquerda. No meio do caminho, uma paradinha no farol de Verzenay, onde a gente vai ter o Museu do Vinho. Então, aqui explica o processo de produção, idade das mudas, né, de uvas, misturas e tudo isso. É um passeio interessante para quem é um conhecedor, né? Não é para aquele turista que só quer saber um pouquinho e quer comprar seu champanhe. É importante saber isso, porque senão as pessoas acabam ficando cansadas, né? E aqui, então, assim, existe um passeio que se organiza, que a gente visita o vinhedo, então vai lá com o produtor, ok? Um pouquinho, ver como ele trabalha. Depois a gente vai para visita o moinho, esse farol, e depois a gente vai para um moinho de Verzenay, que pertence à Cave Moon, para fazer uma degustação. Então, não vai ser a degustação não vai ser lá em Reims, mas sim aqui em Verzenay. Então, é o ar livre e tudo. Então, é um passeio muito bonito para se fazer a partir da primavera. Primavera, verão, assim, é bem gostoso de fazer. Seguimos aqui no caminho entre Verzenay e Épernay, a gente vai ter vários pequenos produtores, né? E todos eles também recebem as pessoas. Então, imagine que o seu cliente vai pedir para fazer um roteirinho, ele mesmo vai dirigindo, e aí você pode sugerir uma parada em um lugar ou outro. Se for um grupo, é obviamente que a Mondiale vai escolher as propriedades para parar e fazer as visitas com uma acolhida especial, né? Para dar um tchan aí, uma borbulha a mais aí no passeio. Mas existem vários produtores. Aqui eu coloquei a família Lacuisse Semier, que recebe as pessoas de uma maneira mais simples, mostra as uvas, as pessoas podem degustar. Então, você chega lá, já é recebido com o champanhe deles, né? Aguenta, né? Tem que ter bastante um fígado bom depois. Aqui uma outra família, você vê que já recebe de uma outra forma, com uma mesinha, com a toalha e tal. Então, ele vai explicar sobre o champanhe dele, né? Esse vinhedo aqui existe desde 1683. Então, depois ele tem, claro, a parte onde ele vende o próprio champanhe. E se as pessoas compram mais de 6 garrafas por pessoa, ganha a degustação e a visita do vinhedo de forma gratuita. Existe também essa outra propriedade aqui, chama Brimont e Fils. Então, Brimont e os filhos, né? Aqui a visita mais a degustação custa apenas 10 euros. E ele tem toda uma infraestrutura para receber as crianças, para elas brincarem, para não ficarem cansadas. Continuamos a nossa viagem, vamos chegar em Épernay. Épernay, que é outra cidade que faz parte dessa rota do vinho, né, da vida do vinho, onde essa avenida tem 100 quilômetros, ok? E aqui a gente vai ter outra concentração de caves bem famosas, ok? Por exemplo, a Cave Mercier. Então, a gente está vendo aqui esse barril imenso, que é o maior barril do mundo. O dono da Mercier, né, lá nesse ano de 1899, ia ter a Feira Mundial. Né, foi quando teve o lançamento da Torre Eiffel, entre outras invenções. E aí ele queria chamar atenção para a champanhe dele de qualquer forma. Então ele resolveu fazer esse enorme barril e transportar, né, da Champagne até Paris. Então foi todo um trabalho, porque o barril foi feito dentro de um lugar fechado, então precisava sair, teve que quebrar muitas coisas. Aí, quando você visita, ele vai contando a história para você. É muito interessante. E a cave também é super antiga, você faz a visita, então, com esse trenzinho e o guia vai contando esses detalhes para o visitante. Também
Em Epernay está a cave da Moët Chandon, né, que é super conhecida aqui no Brasil também, muito bonita, com espaços elegantes e tudo, e a gente pode ter para grupos, eles têm salas onde eles podem organizar almoços, jantares, também, se você quiser uma experiência para grupo mais específica. Né, olha que linda a cave deles, então, cada um faz sua apresentação de uma forma mais chamativa, né, mais elegante que o outro, para poder ter os clientes turistas e os clientes que vão comprar as garrafas também, ok? Aqui na Moët Chandon tem 3 visitas diferentes. Você tem uma simples, uma média e uma mega cara, assim, elegante, onde você degusta rótulos, né, de champanhes mais raras. Seguimos, e também em Epernay é possível, tanto em Epernay quanto em Reims, quanto ali nesse caminho, você pode participar fazer um dia de colheita, por isso que eu falei. Então, de setembro até novembro, né, o seu cliente, você pode escrever seu cliente, ele vai lá passar o dia colhendo uva, como a gente falou, é a colheita manual, pode ser um dia ou pode ser meio-dia. Então, funciona assim, ó, quando ele chega, o dono da propriedade vai falar, bom dia, como vai? E vai oferecer champanhe para ele, ok? Então, vamos lá, vou te mostrar como colhe a uva e tal. Ele vai colher um pouquinho, vai ficar cansado, eles vão oferecer champanhe, que é para poder renovar as energias. E na hora de ir embora, se ele ficar um dia inteiro, provavelmente vai ter um almoço, aí vai tomar champanhe também. E antes de ir embora, claro, mais um pouquinho de champanhe. Então, a gente torce para que essa pessoa saia inteira da colheita. Mas fora disso, né, é uma experiência incrível, né, poder participar da colheita, e alguns produtores, eles permitem que vocês recebam em casa um ano depois a garrafa da uva, do champanhe, né, que eles produziram, que você ajudou a colher. Então, é bem interessante, ok? Vamos seguir viagem, agora a gente vai até Troyes, que é a nossa última parada. Troyes, que vai ficar saindo de Epernay, cerca de 100 quilômetros, 1 hora e meia, curtinho o roteiro, ok? E ali no caminho a gente vai encontrar outros produtores também, né? Cada um deles com as suas atrações e tudo mais. E Troyes é uma cidade muito, muito interessante de visitar. Por quê? Primeiro, porque ela guarda ainda no centro traços históricos muito, muito importantes. E antigamente, essa cidade foi constituída, ela tinha um formato de rolha de champanhe. Mas, infelizmente, ela passou por um incêndio e esse formato da cidade foi totalmente destruído. Teve muitas pessoas que perderam suas vidas e suas casas, né? Mas a prefeitura, para manter essa tradição da cidade em forma de rolha, fez, então, uma praça, né? Toda verde com formato de rolha. Então, quando a gente chega lá, a gente pode circundar essa praça, né, e perceber essa rolha, né, que simboliza o champanhe e toda essa tradição da região. Mas é uma cidade muito pitoresca, muito bonita, ela tem 10 diferentes igrejas, tem uma catedral também. Aqui eu destaquei para vocês a igreja de Sainte Madeleine. Então, além do champanhe, além da beleza da cidade em si, né, da sua paisagem, da sua arquitetura, também tem um patrimônio cultural interessante, arquitetônico, para se visitar. Então, aqui eu coloquei a igreja de Madeleine, mas você tem 9 outras para visitar. É um lugar de muitas festas, né? Depois da colheita, sempre tem festas, né, que duram meses, né? Cada uma com um nome diferente. E Troyes costuma acolher muitas dessas festas, né? Aqui a gente vai ter sempre esse ambiente na primavera e no verão, sempre esse ambiente simpático, com bares, as pessoas são muito cosmopolita, gente que vem do mundo inteiro, né? Então, é um lugar bem gostoso para ficar. Quando a gente vai para Champagne, normalmente é um bate e volta, né? Mas aqui eu estou dando sugestões para vocês para dormir pelo menos uma noite, né? Antes de voltar para Paris. Então, acho que ou Reims ou Troyes pode ser opções interessantes, né? De base para se dormir. Ela também é uma cidade muito ligada à questão romântica. Claro, o champanhe está presente nas grandes comemorações, né, nos grandes momentos da nossa vida. Então, você vai ter um enorme coração, que é uma obra de arte que fica na praça da catedral. Os turistas adoram vir até aqui para poder tirar fotos à noite.
E é claro, a gente já falou de compras em Paris, mas Troyes também, além de estar ali nessa linha da produção de champanhe, ela também é uma região que tem uma produção têxtil muito importante. Por isso, eles têm um outlet, que é uma Carto Glen. Muitas pessoas vêm para lá para poder aproveitar, já faz suas compras de champanhe e acrescentam também para fazer as compras de vestimentas, de acessórios e tudo mais. E eles têm, então, essas lojas, esses outlets na Lacoste, entre outras marcas, nesse centro de compras que se chama MacArthur. Ok? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenham gostado. Não sei se vocês têm algum tipo de dúvida que eu possa ajudar, se ficou bem claro as informações. Espero que não tenha ficado cansativo. Eu queria muito que a gente pudesse brindar com uma taça de champanhe, mas virtualmente não é possível. Vai ficar para a próxima. Olha, Cris, está